Fala meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor Paulista. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe seu comentário também e vamos pro vídeo. Então vamos de São Paulo, então, que tomou um susto, né? Já falamos aqui, mas venceu o Náutico e graças ao Luciano. Uma última de bate-pronto, assim, sem pensar, rapidinho. Quantos jogos de invencibilidade? São 10. Você tem... Pegou cola com a assessoria ou você já sabe? Cara, eu sabia que eram bastante jogos, mas antes ele me deu um toque. Ainda bem que eu não esqueci, né? 10 jogos de invencibilidade. Quase 2 meses sem saber o que é uma derrota. Tá bom, não? Mas espera lá, porque o sorriso de hoje é a preocupação de ontem. Um esquenta e esfria, amor e ódio, vibração e corneta. Ô, São Paulino, fala pra mim, agora tá tranquilo pro Zubeldia trabalhar, né? É um mix, é um verdadeiro mix. Você tá aí entre o amor e ódio, entre o fio e a espada. Você mesmo amou e odiou o Zubeldia quantas vezes nessas últimas semanas? Incontáveis vezes, não dá pra mensurar. Falta dedos na mão. Contra o Náutico, que está na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro, o termômetro de humores do torcedor são paulino mais uma vez variou. O que caminhava para ser uma partida tranquila virou um golaço do Náutico. Caio Vitor no ângulo, golaço. Vai, Timbu! A bola ainda dá um beijinho na trave antes de entrar. Só dava São Paulo, mas na primeira vez que chegou o Náutico foi na rede. Difícil, muito difícil. Vimos no primeiro tempo, né? Vacilou uma bola, os caras abriu pra cá. Você veio pra cá na expectativa de um jogo tranquilinho. Eu apostei 4-0, meu querido. Jogos de Copa são mais complicados, né? Que você tem que diminuir o índice de erro. Diferente do brasileiro, né? Que você acaba, né, errando e você tem como se recuperar. De Copas já são diferentes. Dia de Copa é diferente, tem muito mais nervosismo envolvido. E em jogos assim, que começam a se desenhar com muita tensão, é fundamental ter dentro de campo gente experiente, acostumada a lidar com esses momentos decisivos. E aqui contra o Náutico, brilhou uma estrela que há tempos não aparecia. Luciano, que falando nisso, há tempos é um especialista nessa mudança de humores da torcida são paulina. Ganhou a vaga no time titular no lugar de Ferreirinha, que foi poupado. Ontem era o dia dele. Primeiro, o camisa 10 empatou o jogo pouco depois do Náutico abrir o placar. Volta a marcar depois de 12 jogos. Não fazia desde 13 de fevereiro. Eram 2 meses e praticamente 15 dias sem balançar as redes. Mas agora ele bota lá dentro. Alguns São Paulinos costumam chamar você de Lucianjo. Você já conhecia essa ou não? Não conhecia não. Agradecer a Deus, meus familiares aí pelos 2 gols, mas eu não conhecia essa não. Dije que esté con calma, que iba a hacer, en cualquier momento iba a hacer un gol. Hoy hizo 2 y eso nos ayudó bastante. E se os corações continuavam aflitos no Morumbi, antes do primeiro minuto do segundo tempo, Luciano fez mais um. Vamos, São Paulo! E o artilheiro tricolor das últimas 2 temporadas só desvia para botar no fundo da rede. Eram 2 meses e meio sem marcar, pois agora são 2 no mesmo jogo. Não faltaram chances para o Zubeldia e todo o São Paulino ficar bem mais tranquilo hoje depois desse jogo. Alves Deixou passar pro Alves. Muriel Ian Francisco mandou por cima. e André Silva desperdiçaram. Fora! Ainda mais por ser um jogo de Copa, 180 minutos, o 2-1 foi pouco. Daqui a 3 semanas o São Paulo viaja para o Recife, tem a vantagem do empate para passar a próxima fase. Se por ter um elenco curto, há quem diga que as Copas são o caminho mais acessível para o São Paulo ganhar um título esse ano, vamos combinar que não perder de ninguém a 10 jogos já é um passo e tanto para estabilizar de vez os humores por ali. Lo importante es eso, que en momentos difíciles aparecieron jugadores de experiencia, jóvenes, que aportaron al equipo. Así que yo estoy orgulloso de ellos
Y por supuesto esto hay que seguir. Show! E o gol do Náutico foi marcado pelo Caio Vitor. Foi um golaço? Um golaço comum, segundo o Lofredo. Golaço do dia a dia. Um golaço do dia a dia. É um golaço cotidiano. É um golaço assim que a gente vê toda hora, então tá bom. Mas foi o Caio Vitor que abriu o placar. Sim, mas então, vê, semanalmente tem uns 2 ou 3 desses. Você não acha? Não, o golaço pra mim é bonito, ele bate de longe. Ele fica na memória. Na gaveta, não sei se vai ter esse apelo todo. Você já fez um golaço assim, Lofredo? Eu já fiz. Ah, então tudo bem. Ah lá. Já, que mas isso? Não era nem no Morumbi, não foi no Morumbi, né? A gente tem imagem? Tem vídeo. Tem imagem? Tem mesmo? Vídeo, tem. Ah, vou querer ver. Tem. Olha, é tão difícil fazer um gol desse. Não, mas assim, mas é em nível amador total. Hein, Vini? Nível amador total. Eu lembro até direitinho. O lateral passou tão bonito pelo lado esquerdo, Vini. Levou a marcação inteira, eu cortei para dentro e fiz. E bateu. E fiz. Aí tu acordou. Só que era, foi na hora que tu acordou para ir pro Bom Dia. Nível amador, mega amador, né? Nível mega amador, obviamente que não é isso aí, né? Mas na brincadeira, assim... A gente já viu um do Luciano. Vamos falar mas do esse Luciano, aí então. o Felipe Coutinho faz toda semana. Faz toda semana? Toda semana. É mesmo? Nem faz gol toda semana. O do Velho Testamento fazia Mas mesmo. quando faz é esse gol. Esse é o gol do Felipe Coutinho, inclusive. O do Velho Testamento fazia mesmo. E é um gol muito característico de volantes também, né? Bom, vamos lá. Luciano Anjo, como está sendo chamado, despertou numa hora boa. Esse não faz golaço, já percebeu? Faz gol de tudo quanto é jeito, só que é difícil para ele ficar no time, viu? Então, por quê? E assim, entra técnico e sai técnico e a pergunta é mesma, por que isso acontece? Joga com uma vontade, perturba o zagueiro adversário, dá resultado na maioria das vezes, tem suas irregularidades também, mas não fica no time, não. Por quê, Vini Bueno? Tens a resposta? E já mudou o treinador, já veio o estrangeiro, já veio o brasileiro, já ficou interino e a resposta não apareceu. O Luciano foi o artilheiro do São Paulo nas 2 últimas temporadas e não começou bem esse ano, né? E aí quando você coloca ali aquele quadrado mágico, vai jogar todo mundo, Luciano, Caleri, Lucas, Oscar. Eu acho que na hora de escolher um para sair, naturalmente quem sai é o Luciano, porque você não vai tirar o camisa 9, ainda que ele esteja em uma fase. E aí sem o Caleri tem um outro 9 no banco, que é o André Silva, que é o artilheiro do time no ano. Lucas e Oscar não tem como sair do time. E aí mesmo quando esses caras não jogam, aí é que me surpreende. Quem ganha espaço é Matheus Alves, quem ganha espaço é Lucas Ferreira. O Luciano vinha ficando no banco mesmo com as ausências de Lucas, Oscar e Caleri. Aí, para mim, é a grande surpresa. Agora, o Luciano não vivia um bom momento, né? 2 meses sem marcar gol e acho que era natural que ele estivesse ali tentando retomar a confiança. Por isso foi tão importante, né, esse jogo de ontem. Acho que o São Paulo vacilou ao levar para o jogo de volta só um 2-1, criou para ter um pouco mais de folga, quem sabe até matar o confronto, né? E esse 2-1 ficou barato pelo que foi o jogo. Agora, acho que valeu muito, principalmente para o Luciano. Retomar a confiança, retomar o moral, porque fazer gol ele sabe. Tanto é que foi artilheiro nos 2 últimos anos, agora não estava vivendo um bom momento. O Luciano, Oscar, Lucas e agora o Caleri, os 3 estão fora por lesão. Aliás, Oscar e Lucas, uma dificuldade, hein? O Luciano, desde 2021, dificilmente ele se machuca. Está sempre presente. Ele fica fora porque ele toma 3 cartões a cada 3 jogos, né? Inclusive tomou ontem. Ele já administrava jogos muito antes de setembro. Isso, ele administrava os próprios jogos. Na verdade, ele não consegue se administrar, né? Então, são 3 cartões amarelos, 3 jogos, 3 cartões amarelos. Quando ele fica fora, é porque ele está suspenso. Agora, também, cada cartão amarelo que ele toma, ele leva 3 para o adversário. Consegue 3 para o adversário. Como perturba, né? Então é difícil jogar contra... O zagueiro não dorme na noite anterior. Amanhã, Luciano, vai ser terrível, né? Então é um jogador que eu acho que, principalmente nesse momento do São Paulo, sem o Caleri, ele tem uma importância muito grande. Agora, Vini, outra crítica, outra porque falei do Luciano e essa se estendia a vários treinadores, né? Mas outra crítica comum dos torcedores são paulinos, e agora especificamente sobre o Zubeldia, era quanto à postura do time. O cara gosta de, às vezes, dar uma descansada, relaxa e mete um time mais defensivo, um caráter mais defensivo, né, na partida. Alguns torcedores chamam até de covardia isso que ele faz durante o jogo. Ontem a gente não viu isso. Aliás, desde o início. Eu acho que essa crítica ela passava muito pela má
montagem do elenco, pela montagem irregular do elenco. Porque você pega para olhar o banco do São Paulo, você não tem muitas opções para trocar do meio para frente. Você tem o Rian Francisco, que não joga porque, além do Calleri, tem o André Silva. Hoje, sem o Calleri, o Rian Francisco é a primeira opção. Lucas Ferreira e Matheus Alves são praticamente os únicos caras que, no Paulista, por exemplo, quando estava todo mundo à disposição, você olhava para o banco, do meio para frente, você só tinha Lucas Ferreira, Matheus Alves, que ainda nem estavam jogando tanto assim. E aí as opções do Zubeldia, elas são só para fechar o time. Então, ele escala praticamente o que tem de melhor. Você olha para o banco, tem Luciano, que não estava jogando, tem Lucas Ferreira, tem Matheus Alves, e aí só tem zagueiro, só tem volante, só tem lateral. Então acho que o Zubeldia fica um pouco de mãos atadas quando ele olha para o banco. Ontem foi diferente, em que pese a diferença de nível técnico, né? Mas ontem foi diferente, a postura foi agressiva até o final, por isso que eu acho que ficou barato. Pois é. Outra crítica que as pessoas de vermelho e branco estavam fazendo muito. Cadê os meninos da base? Você de vermelho e branco? Mas o vermelho e branco é náutico também. No caso, no verbo eu aqui, dessa bancada. O Lucas Ferreira, já que o Vini citou, foi quem fez o lançamento para um gol ontem do Luciano, né? E aí, inclusive, essa é, nos últimos 4 jogos, a 4ª participação de um desses meninos da base, né? Promovidos à equipe principal. Aliás, não só a equipe principal, a titulares. Muito porque o Zubeldia não está contando com o Lucas e com o Oscar. Só porque eu falei da participação, o Lucas Ferreira marcou o gol contra o Libertad. Contra o Santos, o Matheus Alves foi quem deu assistência para o André Silva. E contra o Ceará, o Rian Francisco foi o autor do gol. Ou seja, está dando o resultado da oportunidade. Tudo bem que só está fazendo isso porque não tem... Assim que voltar, eles perdem a oportunidade. Não diria perdem a oportunidade, porque, veja bem, um menino que sai da base, que não era nem visto, é alçado a titular. Isso, ele vai ser um reserva atuante. Isso é perder a oportunidade? Ele passa a ser um reserva atuante. Não, talvez ocupar uma posição mais justa na fila. Mais justa não. Talvez a posição mais justa fosse continuar sendo titular. Não sei, porque mas isso aqui é arriscadíssimo. Difícil, né? É difícil porque, assim, o nome e o histórico atravessam a pessoa que está desempenhando bem, mas assim, mas esse não é salto, só no futebol não, tá, pessoal? Então... Esse salto, olha que eu sou uma grande entusiasta, estou falando disso há um tempão, mas esse salto aqui atravessa o desenvolvimento também. Ele não era nem visto, do nada ele é titular. Aí não. Mas sabe de uma coisa? Eles voltarem para o banco para terem minutos durante o jogo, eu acho que é o normal, é o natural. Vai ser natural. O problema era eles não jogarem. Exatamente. No Campeonato Paulista eles praticamente não jogaram, o Lucas Ferreira começou o Brasileiro contra o Sport na estreia, tinha 50 minutos jogados no ano. Tudo bem, o ano acabou de começar, então vou reformular. Tinha 52 minutos jogados na temporada, jogados no Campeonato Paulista é muito pouco. Então, eu acho que nem 8 nem 80. Eles não têm que virarem titulares absolutos, bancarem o Oscar e Lucas Moura. É natural que esses caras voltem. E é natural que eles tenham minutos saindo do banco. O problema é eles não jogarem nunca, que era o que vinha acontecendo e por isso o Zubeldia vinha sendo criticado. O futuro do São Paulo passa por esses jogadores, tá? Eu diria que o futuro do Zubeldia no São Paulo também. E mais alguns, esses 3 e mais alguns, que estavam no banco, inclusive ontem. Tem que começar a lançar esses jogadores. O São Paulo vai tirar bons frutos desses jogadores. Não dá para fazer tudo de uma vez. Só vai fazer tudo de uma vez quando acontecer. Não, sim, não vai acontecer. Ninguém vai olhar para o Oscar e para o Lucas em perfeitas condições. Sim. Então, e vai falar, a posição justa na fila sai que agora eu vou colocar o menino da base. Isso não vai acontecer. Agora, a partir desse momento que houve a oportunidade, talvez em determinados momentos você tenha que falar, Oscar espera, Lucas espera, até porque esses jogadores não têm mais condição de 90 minutos. Não tem. Eu acho que essa é a grande vantagem, você olhar para o banco e você poder confiar nessa molecada. Aí, Vini. Não, e pode fazer o contrário também, Vini. Para descansar o Oscar e o Lucas em um jogo ou outro. Você pode segurar, você pode ter, eu não vejo nenhum problema de você ter esses jogadores, os jogadores desse porte no banco de reservas hoje em dia, que tem 5 substituições. São jogadores que estão com dificuldade de 90 minutos. Talvez eles tenham um melhor rendimento em 45, em 30. Então, pode-se pensar também em outras alternativas, começando com os meninos e tendo os veteranos para entrar na parte final do jogo. E eu acho que isso também entra naquela nossa análise, né? Principalmente quando
o caldo vai fervendo, né? Que a gente fala, esse aí não entendeu o DNA do time. Às vezes não é do time, às vezes é do clube. O São Paulino tem um orgulho danado de apresentar ou de lembrar os Made in Cotia. Quando o cara chega e ignora isso, ele também está se mostrando, não diria soberbo, mas assim, ele está ignorando um pouco a história. Não acho que faz bem para a relação que ele está construindo com o clube. Então, que bom que o Zubeldia repensou isso aí, porque você vê como já muda. São 10 jogos, olha a história já mudando. Não, repensou por necessidade. Mas repensou. Repensou porque não tinha outro jeito. Mas repensou. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas percebe, Vini, já não tem uma mudança de tom? São 10 jogos sem perder. Olha o trabalho do Zubeldia. E não só a mudança de tom em relação à sequência de vitórias ou de jogos sem perder, né? Mas em relação até à postura do Zubeldia com essa molecada. Porque eu sinto que ele não dava oportunidades também porque não confiava tanto e era difícil barrar os medalhões que chegaram para ser a espinha dorsal do time. E agora a visão do Zubeldia eu coloquei na arena, esses caras corresponderam e eu posso contar com eles o restante da temporada. Se não para começar jogando, mas pelo menos para descansar o Lucas, descansar o Oscar, para esses caras não terem que jogar quarta e domingo todo dia e todos os jogos e todos os minutos, né? Eu acho que a palavra é essa aí, você foi cirúrgico. Confiança. A confiança está construída, ele vai mais seguro para as partidas, sabendo que ele tem um suplente ali que responde bem quando é chamado, né?